Meus amados irmãos, nós começamos uma série de pregações sobre as 7 palavras da cruz. Nós tivemos 2 mensagens a respeito. A primeira foi com o pastor Edmilson, um pastor visitante, que nos falou a respeito do caminho para o Monte da Caveira, ou Calvário, ou Gólgota. E a segunda mensagem foi no domingo passado sobre a crucificação de Jesus. Hoje é a terceira mensagem que corresponde à primeira palavra pronunciada por Jesus na cruz do Calvário. E o título é a própria palavra que o Senhor Jesus pronunciou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Santo Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 32 em diante. Lucas, capítulo 23, versículo 32 em diante. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra. É a boa terra, Senhor, a terra que já foi arada, afofada, regada. Envia-nos esta boa semente com poder. Dá-nos capacidade espiritual para transmissão e para recepção desta palavra. Envia-nos esta palavra com poder de cura, de milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, de acordo com os relatos dos evangelhos, a crucificação de Jesus durou por volta de 6 horas. As suas mãos e os seus pés foram pregados naquela cruz, e aquele madeiro foi erguido, foi levantado às 9 horas da manhã. E ali estava Jesus, suspenso entre o céu e a terra. E nesse estado, ele proferiu 7 frases, que nós chamamos popularmente de as 7 palavras da cruz, que são 7 declarações que revelam o coração de Jesus. Porque Jesus também, ao abrir da sua boca, falava aquilo que estava em seu coração. Como nós sabemos, irmãos, as últimas palavras de um ente querido que
esteja partindo, são palavras preciosas, são palavras importantes. E nós guardamos essas palavras com muito carinho. Quem já esteve nos momentos finais com alguém querido, sabe o quanto essas palavras são importantes. Notadamente, na morte de alguém salvo. Porque o salvo não morre fazendo caretas. O salvo não morre com medo da morte, porque ele não morre. Antes do seu coração parar, anjos de Deus descem e o leva para as mansões celestiais. Depois o coração para, mas ele não está mais aqui. E meus queridos irmãos, é normal até que a gente pergunte para alguém que assistiu um ente querido nosso morrer, ele falou, ou ela falou, alguma coisa antes de morrer? É como se a gente esperasse que esse ente querido resumisse alguma coisa numa declaração final, ou em mais de uma declaração, como foi o caso de Jesus. E muitas vezes nós recordamos essas palavras em momentos de provações que estamos passando, em momentos de desânimo ou de desafios, buscando naquelas palavras força, encorajamento e até mesmo uma orientação. Minha mãe falou algumas palavras que eu nunca esqueço. E, às vezes, elas me colocam em desafios, mas são palavras que há muitos anos estão guardadas em meu coração de uma maneira muito especial. E o nosso querido, único, exclusivo, eterno, suficiente Salvador, Jesus, aquele que nos ama e nós também o amamos, podemos dizer, o nosso amor. Ele falou 7 vezes durante os seus momentos finais. E nós podemos entender a cronologia em que Jesus pronunciou essas palavras, embora elas não estejam em apenas um dos evangelhos. É uma coletânea que nós tiramos palavras de um, palavras do outro e do outro. Mas, como Jesus foi crucificado às 9h da manhã daquela sexta-feira, nós já começamos com uma informação muito importante em Lucas, capítulo 23, e versículo 44, onde nos diz que perto do meio-dia houve um eclipse total, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3h da tarde. Porém, meus amados irmãos, antes que essa escuridão envolvesse a terra, Jesus falou 3 frases. E hoje nós vamos nos ocupar de uma delas, que é a que nós lemos em Lucas, capítulo 23 e versículo 44, onde está escrito: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Primeiramente, irmãos, vamos observar que está escrito: e dizia Jesus. O tempo verbal no original dessa escritura, e dizia Jesus, indica uma ação continuada e repetida naquele momento passado, qual seja, ele estava dizendo. Ele continuou dizendo, em contraste com ações pontuais de Jesus, como tantas vezes nós encontramos no Evangelho sendo o modo mais comum. Disse Jesus. Então, vamos entender que essa frase, e dizia Jesus, revela que ele não disse a tal frase apenas uma única vez, mas enquanto uma série de eventos da crucificação estava acontecendo, Jesus continuou a dizer de forma repetitiva: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso, irmãos, revela que o Senhor Jesus dizia essas palavras, essa oração que ele fazia ao Pai continuadamente, durante cada fase de cada ato da sua crucificação. Podemos imaginar que enquanto ele foi atirado ao chão para ser pregado na cruz, porque Jesus foi tratado com muita brutalidade. Ninguém disse a ele: por favor, Senhor, deita aí na cruz. Não. Jesus foi empurrado e atirado ao chão para ser pregado naquela cruz. E enquanto o atiravam ao chão, Jesus fez esta oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando o primeiro prego perfurou a sua pele e a sua mão, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. E a cada golpe subsequente do martelo em suas mãos e em seus pés, Jesus continuava a mesma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando a cruz foi erguida no chão, calcula-se que cavaram um buraco de 1 metro a 1,5 metros, que permitiria que a cruz ficasse de pé. Jesus continuou orando ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Como os irmãos sabem, Jesus foi despido. E os soldados jogavam dados ou tiravam sortes para ver quem ficaria com as suas vestes. Enquanto a multidão zombava dele, o insultava, cuspia no seu rosto, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Jesus continuou a orar por todas as pessoas envolvidas na sua prisão, na sua condenação. As falsas testemunhas que se apresentaram
perante o sinédrio, a sua oração, como nós estamos vendo, porque não é pelo muito falar, a sua oração foi breve, mas ele orou ao Pai pedindo perdão por todos aqueles que estavam envolvidos naquele evento, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. O Senhor Jesus poderia ter orado por qualquer outra coisa naquele momento, porém o seu foco estava na maior necessidade da humanidade, que é o perdão. Todos os problemas das famílias, das igrejas, das empresas, das nações, poderiam ser resolvidos se houvessem corações disponíveis a orar orações de perdão. O Senhor Jesus sabia que desde o Éden a humanidade ficou separada de Deus pelo pecado e que havia uma parede de separação entre o Criador e o ser humano. E a menos que o ser humano fosse perdoado, o nosso pecado tornaria essa parede de separação uma separação definitiva, uma separação eterna e morte. Então Jesus não orou: Pai, condene-os, destrua-os. Nem sequer Jesus orou pedindo justiça. O que ele buscava para eles era o perdão do Pai. Vamos tomar cuidado com as nossas orações, irmãos. Notadamente aquelas orações que nós queremos que o Senhor faça justiça, porque nós estamos sendo prejudicados por alguém, maltratados por alguém, perseguidos por alguém. Vamos aprender a orar com Jesus. Jesus podia ter orado por conforto, enquanto ele suportava a dor da cruz. Ele poderia ter orado ao Pai pedindo que ele fosse anestesiado, para não sentir a dor daqueles ferimentos. Ele poderia ter orado para que o Pai enviasse anjos para que o resgatasse daquele momento. Os irmãos se lembram que quando foram prender Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus falou: coloque a sua espada na bainha, Pedro. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Oh, aleluia! Mas Ele não pediu nenhuma dessas súplicas foi feita pelo Senhor Jesus. A sua oração foi uma oração objetiva, para que o Pai concedesse perdão, tanto àqueles que estavam presentes na prisão de Jesus, no julgamento, na condenação, no caminho para o Gólgota, e agora na crucificação, como também para aqueles que estavam ali representados, que é o nosso caso. Nós não estávamos presentes, literalmente, nós não pegamos em um martelo para pregá-lo, literalmente, nós não tecemos
a coroa de espinhos e nem a colocamos na sua cabeça, porém, naquele dia, em todos aqueles atos, nós estávamos ali representados. E o perdão, irmãos, que Jesus ofereceu na cruz, ele nos revela muitas coisas. Todavia, eu quero destacar apenas 3. A primeira é que o perdão de Jesus é imerecido. Quando nós imaginamos aquelas cenas da crucificação, automaticamente nós começamos a perguntar como alguém poderia ser tão perverso, como alguém poderia ser tão terrivelmente bruto, falido moralmente, a ponto de executar um ser humano, no caso Jesus, daquela maneira tão brutal. Certamente, as pessoas que agiram assim só podiam merecer a ira absoluta de Deus de uma maneira total. Não é necessário ter maior conhecimento, não é necessário ser um jurista ou um teólogo para concluir que aquelas pessoas só mereciam o pior que o inferno tem a oferecer a seres humanos que são condenados. Alguém aqui já serviu como jurado em um tribunal do júri? Não? A senhora já serviu, irmã? Muito bem. Alguém aqui já foi ou é um juiz de direito? Alguém aqui é advogado ou bacharel em direito ou estudante de direito? Levante a mão. Então tá fácil. Logo nós teremos juízes e juízas. Amém? Está muito fraco esse amém. Eu, se eu estiver numa igreja querendo passar num concurso e derem um amém desse, eu vou embora. Estou falando sério, não estou brincando não. Os irmãos concordam que esses irmãos serão magistrados, amém? Oh, glória a Deus. Agora eu fico. Olha, meus amados irmãos, eu acredito que nenhum juiz e nenhum jurado absolveria um réu culpado ou o condenaria com uma pena injusta. Eu acredito que condenar o culpado a uma pena justa é fazer justiça. Mesmo quando nós oramos por alguém que cometeu um crime, nós precisamos tomar cuidado com a nossa oração. Porque a condenação a uma pena justa é justiça. É por isso que até um dos mandamentos do advogado é ter o dever, é lutar pelo direito. Mas se o direito entrar em contradição com a justiça, lute pela justiça. Então, meus amados irmãos, aquelas pessoas envolvidas na condenação, na paixão, que é o sofrimento de Cristo,
e também na sua crucificação, elas cometeram atos que mereciam uma punição. O direito dos homens dava aquela autoridade, porque o Império Romano tinha o monopólio da pena de morte. Porém, na justiça de Deus, aqueles atos deveriam ser pagos, um a um, na justiça de Deus. Porém, agora aparece Jesus quebrando a regra de que cada um deve responder pelos seus atos. Vem Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, meus amados irmãos, da mesma forma como é absolutamente correto punir alguém com uma pena justa, biblicamente falando, eu e você não temos nada a mais do que aqueles que estavam ali condenando Jesus, crucificando Jesus. Dentro desse entendimento, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2 e versículo 3 o seguinte: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Em outras palavras, nós vivíamos exatamente como aqueles que crucificaram a Jesus. Tecnicamente, nós não somos melhores do que eles e não merecemos mais do que eles mereciam. Porém, o Senhor Jesus passou uma régua, oferecendo o perdão para todos eles e também para nós. E ainda hoje, quando nós pegamos o nosso martelo e vamos novamente pregar as suas mãos na cruz, quando nós vamos novamente pregar os seus pés na cruz, ou pegamos a nossa lança e vamos furar o seu lado, ele ainda mesmo assim oferece o seu perdão. Hebreus capítulo 6, versículo 6, nos fala de pessoas que uma vez foram iluminadas, pessoas que receberam o Espírito Santo, pessoas que provaram o sabor da boa palavra de Deus, pessoas que comeram a palavra de Deus, pessoas que experimentaram o poder do Espírito de Deus, tratado aqui como poderes do mundo vindouro, pessoas que experimentaram coisas do céu ainda estando aqui na terra, porém abandonaram a fé. E o autor aos Hebreus diz que isso corresponde a crucificar Cristo pela segunda vez. A realidade, irmãos, é que nós não merecemos algo mais
do que aqueles que cravaram as suas mãos e os seus pés com pregos. Apesar disso, o Senhor Jesus intercedeu por eles e por nós. E intercede ainda por nós quando nós pecamos. Com a mesma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, o perdão de Jesus é imerecido. Ninguém, pela sua própria santidade, pelo seu próprio esforço espiritual, poderia alcançar ou pode alcançar o perdão de Jesus. O perdão de Jesus é imerecido. Em segundo lugar, irmãos, o perdão de Jesus é universal. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E como nós vimos, ele repetiu essa oração diversas vezes. Surge uma pergunta: quem eram esses lhes de que Jesus está falando? Porque Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Quem são esses lhes? Quem são esses lhes que Jesus está falando? Perdoa-lhes. Eu creio que eram aqueles que efetuaram a sua prisão, aqueles que o conduziram ao julgamento, aqueles que se apresentaram como falsas testemunhas para que ele pudesse ser julgado em um processo judicial aparentemente correto, aqueles que gritaram: solta Barrabás e crucifica o Cristo, aqueles que o fizeram carregar a cruz até o Gólgota, aqueles que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, aqueles que cravaram os seus pés e as suas mãos na cruz, aqueles que estavam apostando quem ficaria com as suas vestes, aqueles que estavam de guarda, mas também aqueles que estavam parados, aqueles que estavam apenas observando. Eles achavam que não estavam fazendo nada de errado, porque eles não estavam ativamente participando da violência. Nesse lhes de perdoa-lhes estavam também os engraçadinhos que davam risadas e que faziam piadas com a situação de Jesus. Olha, meus amados irmãos, o crente, ele é uma pessoa bem-humorada. O crente dá risada praticamente à toa. O crente dá risada de qualquer coisa. Quarta-feira, nós fomos na casa de uns irmãos e ficamos lá até nem sei que hora, não sei se eles estão aqui, estão? Não? Quarta-feira? Não tem ninguém? Ainda bem. Porque nós ficamos umas 3 horas dando risada lá. Porém, existem coisas que estão fora de brincadeira. Não se brinca com o sangue de Jesus. Não se brinca com línguas estranhas. Não se brinca com profecia.
Essas coisas estão fora de brincadeira. Essas coisas são tratadas com a seriedade de coisas santas. Esse negócio de falar, eis que te digo por brincadeira, não, brinca com outra coisa. Tem tantas coisas para a gente dar risada, para a gente fazer piadinhas. Então, como Jesus é maravilhoso, nesse lhes de perdoa-lhes, estavam também aqueles engraçadinhos que davam risadas e faziam piadas com a situação de Jesus. Mas Jesus também estava falando daqueles que não estavam lá. Ele estava falando daquela multidão que há 5 dias atrás estava aplaudindo quando ele entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho. Ele estava falando também dos discípulos que o abandonaram, falando de João e de Maria, que também precisava de perdão. E ele estava falando também de mim e de você, porque nós estávamos representados naquele cenário. Quando ele disse, perdoa-lhes, o meu nome estava incluído nesse lhes. E o seu nome também estava incluído nesse lhes de perdoa-lhes. Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Mas a oferta de Jesus era universal, alcançando homens e mulheres de todos os tempos. Eu fiz um concurso, irmãos, um concurso público aqui em São Paulo, há 20 e poucos anos, 25 anos atrás. E depois das provas, notadamente da prova oral, tinha uma entrevista com a banca examinadora. E ao adentrar na sala, o presidente daquela banca já perguntou, o senhor é pastor evangélico? E eu respondi, sim, excelência. E ele perguntou, de que igreja? Assembleia de Deus. E um dos integrantes daquela banca, que era um procurador de justiça, ele disse, o doutor Alceu de Amoroso Lima, que foi um grande jurista, filósofo e pensador católico, ele escrevia com o pseudônimo Tristão de Ataíde. Ele dizia que vai chegar um momento em que o Criador vai dar uma anistia ampla, total, geral e restrita, e que finalmente todos os homens serão salvos. O que o senhor acha disso? Jesus falou que quando você for levado na presença de magistrados, de governadores, de autoridades, você precisa só fazer assim, ó, abrir a boca. Jesus falou, abra sua boca, porque eu o encherei de palavras. Oh, glória a Deus, aleluia. E o Senhor me deu a palavra para responder. Eu disse, excelência, essa anistia já foi dada. Quando Jesus subiu na cruz do Calvário, ele anistiou todos os homens de todas as épocas. Nós é que com os nossos conceitos de certo
errado, direito, justiça, temos dificuldades em entender que a anistia foi dada. Oh, glória a Deus! A oferta do perdão de Jesus foi uma oferta universal, alcançando homens e mulheres de todos os tempos. Essa ideia, irmãos, ela está expressa com muita clareza na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, onde está escrito o seguinte: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. O versículo anterior diz: filhinhos, não pequeis. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O perdão de Jesus é suficiente para toda a humanidade. O grande problema é que ele não é universalmente aceito e recebido por todos. De maneira que o perdão de Jesus só é eficaz para aqueles que o aceitam e o recebem. É por isso que nós temos que entender que nem todos para os quais Jesus dirigiu essas palavras foram perdoados naquele dia. As Escrituras registram que alguns aceitaram. Como nós sabemos, um dos homens que estava sendo crucificado com Jesus o recebeu ali mesmo na cruz. Houve também um centurião que o recebeu, porque ele disse verdadeiramente: este homem era justo, ele era o Filho de Deus. Nós sabemos de outros que receberam o perdão de Jesus naquele dia. Agora tem uma coisa: Jesus diz que quando ele fosse levantado naquele madeiro, ele atrairia muitos a ele. E realmente isso aconteceu, porque aquelas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ficaram ecoando nas mentes daquelas pessoas. Há um evento, irmãos, que ocorreu 50 dias após a crucificação de Jesus, porque Jesus foi crucificado na Páscoa. E 50 dias depois, de acordo com o calendário judaico, seria comemorado o dia de Pentecostes. E exatamente na comemoração do dia de Pentecostes, nesse dia, o Espírito Santo desceu. E quando Pedro tomou a palavra para explicar o que estava acontecendo, 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, aceitaram a Cristo e se tornaram cristãos. Pessoas que estavam lá na crucificação, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Naquele dia, receberam Jesus e foram cheias do Espírito Santo. Pessoas que há 50 dias cuspiram em Jesus. O efeito do Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Esse efeito foi visto porque essas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Aleluia. O perdão do Senhor é universal. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, o perdão de Jesus é incondicional. É impressionante, irmãos, que o perdão de Jesus não foi uma resposta para alguém que pediu
perdão. Ninguém pediu perdão a ele. Ninguém, depois de o terem despido, pediu perdão. Ninguém, depois de colocarem uma coroa de espinhos na sua fronte, pediu perdão. Ninguém, depois de terem cravado o prego nas suas mãos, pregos nos seus pés, eles nunca pediram perdão a Jesus. Porém, Jesus tomou a iniciativa de perdoá-los. Jesus ofereceu-se a si mesmo como intercessor por eles perante o Pai. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ofereceu perdão àquelas pessoas quando isso era a última coisa em que elas poderiam pensar. Alguns sequer pensavam que eram pecadores. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porém, irmãos, ele ofereceu perdão para pessoas que a última coisa que poderiam pensar era em receber perdão, porque estavam mesmo preocupados com a sua rotina diária. E Jesus fez isso, e Jesus faz isso por nós. Jesus ainda oferece perdão a nós. Ele ainda toma a iniciativa quando nós, às vezes, sequer pensamos que precisamos de perdão. Ele ofereceu perdão a mim e a você quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca, nem mesmo o nosso louvor e a nossa adoração. Ele ofereceu perdão quando eu e você não tínhamos como pagar por isso. E Ele ofereceu um perdão amplo, total, irrestrito e incondicionalmente. Agora, irmãos, o que eu e você poderíamos fazer para merecer o perdão de Jesus? Obviamente, nada. Mesmo se nós abríssemos mão das nossas vidas para pagar pelo perdão, ainda assim não seria suficiente, porque as nossas vidas, ao fim e ao cabo, não valem tanto assim. Porém, Jesus, a vida de Jesus, valeu o perdão de toda a humanidade. E Ele fez isso incondicionalmente. Você não precisa completar os passos X, Y e Z para conseguir a salvação. Você não precisa passar por sucessivas reencarnações e ser uma boa pessoa e ir se evoluindo e se tornar um espírito evoluído para merecer a salvação. Tudo o que você, eu e qualquer outro ser humano precisa fazer é se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele e crer que Ele é quem Ele diz ser e que Ele fez o que Ele disse que iria fazer e fez para a nossa salvação. A nossa parte é apenas crer nesse processo de salvação. A Bíblia diz que com o coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca nós confessamos: eu creio. Isso é tudo. E você faz isso
E se você morrer no segundo seguinte, você já está diretamente no céu. Oh, glória a Deus. Naquele dia, como nós já falamos, alguns zombaram de Jesus, outros cuspiram nele, outros ridicularizaram, outros ficaram parados. E meus queridos irmãos, assim como estavam eles, estamos hoje, cada um de nós, tendo à nossa frente uma escolha para fazer. E cada um de nós precisa responder. Se quer o perdão que Jesus deu na cruz, Pai, perdoa-lhes. Ou, se não quer esse perdão. Porém, todo ser humano é livre para aceitar esse perdão ou rejeitar esse perdão. Naquele dia, como nós sabemos, a maioria rejeitou Jesus. E meus amados irmãos, por incrível que pareça, hoje a maioria das pessoas rejeitam a Jesus. É por isso que quando você fala Deus, as pessoas aceitam. Aceitam porque existem muitos deuses. Existem os deuses das religiões orientais, que são chamados Deus. Existe o Deus do islamismo, que é Alá, Deus. Existem os deuses das religiões de matriz africana, os orixás. Então, Deus, todo mundo diz, ok. Agora, quando você fala Jesus, Jesus, aí você está comprando briga com muita gente. Porque Jesus ainda continua a ser rejeitado. Rejeitado como o Deus Filho. Rejeitado como o único e suficiente Salvador. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Olha, meus amados irmãos, eu já vi muitas pessoas tentadas a se convencerem de que não precisam de perdão, porque fazem coisas melhores do que muitos crentes, e dizem, não, eu faço sou melhor do que muitos crentes. Um dia eu vi uma irmã, essa irmã falou para mim, olha, irmão, o namorado da minha filha não é crente, mas ele é melhor do que muitos crentes. Olha uma irmã negando a Jesus. Olha uma irmã rejeitando o perdão de Jesus da cruz do Calvário. Agora, irmãos, eu estava pensando, todos nós vamos ser honestos e transparentes. Nós estamos ocupados 24 horas por dia, ganhando a vida. Que são poucas vezes que nós paramos para pensar nesse perdão de Jesus. Temos os nossos trabalhos, os boletos que não param de chegar. Agora vem tudo eletrônico. Cartão de crédito. Alguns estão distraídos com entretenimentos, com férias, com viagem de lazer. Ainda temos as nossas redes sociais que consomem
muito do nosso tempo, os nossos celulares, que dificilmente a gente para pensar no perdão da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que eu preciso dizer a você nesta noite é que o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de parar e pensar no perdão da cruz. Porque, de acordo com a Bíblia, o ser humano nasceu pecador e, com o passar dos anos, a nossa culpa só aumenta. Alguns interpretam que quando Jesus falou para aquela turma que levou uma mulher adúltera, para Jesus chancelar o apedrejamento daquela mulher, que Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e começaram a sair dos mais velhos aos mais novos. Eu não sei se isso é verdade, mas Jesus estava escrevendo na areia, e alguns que são mais afoitos dizem, ele estava escrevendo os pecados deles na areia. E saíram os mais velhos primeiro, porque é os que tinham mais pecados. Então eles saíram primeiros. De qualquer maneira, irmãos, com o passar dos anos, a nossa culpa só aumenta, porque nós continuamos pecando praticamente todos os dias. E a Bíblia chancela isso aí, dizendo: aquele que achar que não peca e disser que não peca, já pecou. É por isso que Jesus falou: olha, todas as vezes que você for orar, inclua o perdão dos pecados na sua oração. Tem gente que quando vê um irmão falando: Senhor, perdoa os meus pecados, e o irmão tem pecado. Não, o irmão não tem pecado. O irmão está orando a oração na forma como Jesus ensinou. Porém, o Senhor Jesus, Ele providenciou o perdão para nós. E Ele oferece esse perdão incondicionalmente. Não importa o que você tenha feito. Não importa a sua vida pregressa. Não importa quem você seja, ou onde ou como você tenha estado. A pergunta é: você aceitará o perdão dele na cruz? Ou você vai rejeitá-lo e vai ignorá-lo? Ao final desta pregação, nós vamos fazer um convite. E se você ainda não recebeu o perdão da cruz, eu quero pedir que você receba hoje. Eu quero colocar um ponto de atenção, irmãos, para finalizar esta mensagem. Nós vamos chamar este ponto de atenção de perdão unilateral. O Senhor Jesus já havia dito em Mateus capítulo 5, versículo 44 em diante: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que Jesus, desde Mateus capítulo 5, estava pedindo é que nós pratiquemos o perdão unilateral, que consiste em perdoar quem não está arrependido, em perdoar quem continua a nos ofender, a nos maltratar, a nos perseguir, enfim, perdoar quem não merece ser perdoado. Nós encontramos uma situação semelhante em Atos capítulo 7 e versículo 59, que relata o seguinte: enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Olha, queridos irmãos, muitas vezes eu acho difícil orar por alguém que me maltratou no calor daquele momento. Mas depois eu tenho tido essa experiência. O Espírito Santo me acalma. Eu acho que ele aplica algum tipo de sossega-leão espiritual na gente. E depois a gente consegue orar pelos nossos inimigos. Eu até escrevi uma oração poderosa sobre os nossos inimigos. Os irmãos que quiserem aproveitar essa oração poderosa sobre os nossos inimigos, podem entrar no nosso site www.assembleia.org.br, que tem lá, logo na primeira página, oração poderosa sobre os nossos inimigos. E tem um modelo, uma proposta para praticar essa oração poderosa sobre os nossos inimigos. E olha, irmãos, já tem um monte de gente fazendo esta oração, porque nós colocamos ali para a pessoa escrever o seu nome e algum testemunho. E o nome da pessoa não é revelado só as iniciais do nome. Então, se vocês olharem lá e tiver F-A-S, não precisa nem revelação, né? Vocês já sabem que eu estou nessa oração forte sobre os nossos inimigos. Agora, meus amados irmãos, nós podemos hoje aprender com Jesus e aprender com Estevão sobre praticar o perdão unilateral. Eu tenho um testemunho muito forte sobre perdão unilateral, eu não vou contar para vocês, senão alguns de vocês vão ficar escandalizados. Em Romanos capítulo 12 e versículo 14, Paulo disse: peçam a Deus que abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, diz: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Você pode começar a orar, pedindo bênçãos de Deus para aqueles que irritam você, para aqueles que te enganam, para aqueles que te roubam, para aqueles que te fazem o mal, para aqueles e aquelas que tentam prejudicar a sua vida. Eu sei que isso é difícil, mas o Espírito Santo trabalha em nós. E a Bíblia diz que Ele produz em nós o querer, que é um elemento psicológico. E o Espírito Santo produz em nós o querer e também o efetuar ou realizar. Provérbios capítulo 27, irmãos, versículo 3, nos diz que o ressentimento é mais pesado que a pedra e a areia, as duas juntas. Alguém pode ter magoado você anos atrás e você ainda guarda rancor ou ressentimento dessa pessoa. Ele já esqueceu. As pessoas até falam: quem bate, esquece. Mas quando você lembra disso, você
ainda fica infeliz. O ressentimento, irmãos, não pode mudar o passado, mas pode atrapalhar o nosso presente e atrapalhar o nosso futuro. A raiz de amargura, ela só machuca você. Ela não vai machucar aquele que feriu você. Agora, meus amados irmãos, já está comprovado cientificamente que as duas maiores causas dos problemas físicos, problemas de saúde, as duas maiores causas são a culpa e o ressentimento. Tanto a culpa quanto o ressentimento prejudica a saúde. Comprometem o sistema imunológico e torna o corpo mais suscetível a um vírus ou a uma bactéria. Eu preciso até fazer um exame daquele que Paulo manda fazer, porque eu tenho ficado muito gripado ultimamente. Eu não sei se é esse problema que está afetando o meu sistema imunológico, mas eu vou pedir ao Espírito Santo para me ajudar. A culpa e o ressentimento torna também, além disso, irmãos, a pessoa mais sujeita às doenças chamadas autoimunes, às doenças psicossomáticas, problemas cardiovasculares, pressão alta, aumenta o risco de derrame e de ataques cardíacos e também problemas estomacais, problemas digestivos e várias outras doenças, tudo decorrentes de problemas relacionados com culpas e ressentimentos. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não vou ler esse texto todo, mas 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele diz que antes ele era blasfemo, ele falava palavrões, ele era um homem violento, mas ele alcançou misericórdia. E eu fiquei me perguntando como ele conseguiu mudar. Porque se ele conseguiu mudar, nós também vamos conseguir. No versículo seguinte, que é o versículo 14, ele diz que foi a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. O que o Espírito Santo, meus amados irmãos, está nos ensinando nesta noite é que nós precisamos aprender com Jesus a virar a página. É que nós precisamos abrir mãos de alguns direitos, abrir mãos de algumas razões e aprender com Ele a virar a página, a ser manso e humilde de coração e perdoar aqueles que não merecem. Meus queridos irmãos, eu quero finalizar dizendo que se você permitir que o Espírito Santo o ajude, duas coisas vão acontecer com você e por você. A primeira é que o Espírito Santo vai ajudar você a ver Cristo mostrando o seu perdão e libertando você de todas as culpas e acusações. Porque há pessoas que não se perdoam de, em algum momento da vida, ter tomado uma decisão errada. Há pessoas que não se perdoam, mas Jesus já te perdoou e Jesus te perdoa. A segunda coisa, o Espírito Santo vai ajudar você a perdoar os que lhe ofenderam, com o mesmo tipo de perdão que Jesus perdoou a todos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Espírito Santo trouxe você aqui nesta noite
para ter esta conversa mais particular com você, porque Deus tem grandes planos na sua vida, não importa a sua idade. Ele tem grandes planos, e para que esses planos aconteçam, você precisa mudar a página. Você precisa virar essa página definitivamente.